A todos os queridos, graça e paz. Nós temos a oportunidade mais uma noite de estarmos na presença do Senhor, na casa de Deus, e hoje com a presença de alguns irmãos, nós temos a oportunidade de aprender mais do Senhor, da palavra dele, e você que está em casa de receber essa mensagem, nós temos diversos irmãos que estão no grupo de risco, estão impossibilitados de estarem aqui na casa de Deus, então nós chegamos até você e que você possa separar um tempo, ao longo do dia, para que você possa ter o seu momento com Deus, o seu culto em casa, reúna a família, pegue a Bíblia, e cultue a Deus junto conosco. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade especial de estarmos na casa dele, de aprendermos mais dele. Eu vou pedir Ilma que ore. Eu preciso que você venha mais próximo, Ilma, aqui de mim, de nós aqui, porque senão nós não vamos ouvir, o pessoal que está em casa não vai ouvir a oração da nossa irmã. Ilma vai orar e pedir a Deus que nos abençoe, que seja conosco nesse estudo, que fale aos nossos corações. Vem aqui. Pai glorioso, Pai bendito, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Eu quero, Pai, te agradecer em nome de Jesus Cristo, meu Deus, por essa oportunidade, Deus, que temos de estar na Tua casa, Deus. Obrigada, meu Deus, porque, Pai Santo, o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, Pai Santo, porque nós necessitamos muito do Senhor, ó Deus. E por isso, Pai, nós sabemos que não há outro meio, Deus, de viver essa vida, senão, Pai, diante da presença do Senhor, ó Deus. Pai, muito obrigada por este culto dessa noite, Deus, que o Senhor, ó Deus, vem falar aos nossos corações, através do Teu servo que está à frente deste trabalho, Deus, seja a boca dele, Pai Santo, usa ele como instrumento vivo nas Tuas mãos, e que possamos, ó Pai, aqui aprender, Pai, um pouco mais da Tua palavra, e aqueles que estão em casa também, Deus, que eles possam, Deus, assim, Pai, ouvir, Deus, com muita atenção, Pai, tudo que for dito aqui, Deus, e que tudo for falado aqui, Deus, que for feito aqui nessa noite, seja tão somente para a honra, louvor e glória do Teu nome, Pai, porque só o Senhor é devido, Pai Santo, toda a honra, toda a glória, só o Senhor merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Pai. Muito obrigada, Deus, por este momento, Pai. Fica conosco e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como você pode perceber, nós estamos tomando todas as medidas, as precauções necessárias para que a gente possa, mesmo nesse tempo de pandemia, seguir com os trabalhos da igreja. E uma estava de máscara, ao chegar aqui para orar, retirou a sua máscara, Então nós estamos tomando todos os cuidados. Na porta da igreja nós temos ali o álcool em gel, nós marcamos os bancos para que ninguém sente colado juntinho um ao outro, respeitando a distância necessária que nós precisamos ter. Então, com essas palavras minhas, com essa palavra do pastor, eu quero encorajar você, que não está no grupo de risco e de repente está com medo de vir para a igreja. Eu gostaria de dizer para você, venha. Nós temos aqui espaço suficiente para você vir, participar, cultuar a Deus, desfrutar dessa comunhão aqui, mesmo que ainda de forma parcial, nós não estamos todos aqui como gostamos, mas mesmo que de forma parcial, nós temos a oportunidade de estar na casa de Deus. Então eu gostaria de te encorajar, venha você que não está no grupo de risco, venha para a igreja, venha cultuar a Deus conosco. Nós temos trabalhos aqui na Central na quarta, na Betel na quinta de estudo, no domingo nós temos 2 cultos aqui. Nós queremos que você venha, não tenha medo, tenha fé, creia em Deus, que Deus vai nos livrar, Deus vai nos proteger, e venha para a casa de Deus. Você que não está no grupo de risco, venha cultuar a Deus aqui conosco. Nós vamos cantar hino de número 334. Abra, os queridos que estão aqui, os hinários, você que está em casa, a Bíblia com o hinário. Hino de número 334, um belíssimo hino, um hino que tem por título Conversão. Um hino que diz que nós andávamos em cegueira, de forma perdida, mas Cristo mudou a nossa sorte, e ali na cruz nós vimos os nossos pecados todos que foram lançados em Cristo, nosso Salvador, e foi ali pela fé que nós tivemos os nossos olhos abertos, e agora nós podemos nos alegrar e andar na luz. 334, conversão. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador.
Aleluia, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Grande, aleluia! Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua. E que ditoso então! Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor, aleluia, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, nós vamos ler verso 1 do capítulo 5 e o verso 2 também, 1 e 2. Romanos 5, verso 1 e 2. Texto sagrado diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Nós vamos dar sequência a um estudo qual nós já iniciamos na semana passada, onde nós já começamos a falar sobre o pecado. E de repente não teríamos epístola melhor para falar sobre esse assunto do que a epístola de Paulo aos Romanos. Essa epístola, de fato, ela é um compêndio de assuntos teológicos. Nós temos aqui Paulo falando sobre justificação, sobre graça, muitos assuntos variados são tratados aqui, a fé, enfim, diversos assuntos. E dentre esses assuntos do qual Paulo trabalha aqui aos Romanos, a essa igreja tem um assunto sobre o pecado. E nós iniciamos na semana passada falando um pouco sobre o pecado, e nós dissemos que nós deveríamos saber de fato o que o pecado é, o que o pecado trouxe, as suas consequências, todo o peso do pecado, o que o pecado trouxe como jugo ao homem. E na semana passada nós já falamos que o primeiro deles é a morte, morte física, morte espiritual, morte eterna. E hoje nós vamos seguir falando sobre os prejuízos que o pecado traz sobre o homem. Mas é interessante, né?
quando nós pensamos que, a despeito do que o pecado fez com o homem, e hoje nós vamos aprender que o pecado trouxe separação, o pecado trouxe a inimizade do homem com relação a Deus, mas a despeito de tudo isso, a obra de Cristo, de uma forma tão grandiosa, é feita justificando esse homem, resgatando esse homem, a ponto do verso 1 do capítulo 5 dizer que nós fomos justificados pela fé, e hoje, antes éramos inimigos de Deus, alvos da ira de Deus, hoje nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós louvamos o nome de Jesus, porque Ele mudou nossa sorte. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós que estávamos separados de Deus, como nós acabamos de cantar, longe, longe do meu Salvador, assim era o nosso estado diante de Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, segundo o texto, agora nós temos paz com Deus. Nós vamos orar agora, mais uma vez, agradecendo a Deus por isso. Convidar nosso irmão Enilson, presbítero amado, querido, vai estar orando, agradecendo perdão pelos nossos pecados que nós temos em Cristo, a paz que nós temos hoje, através de Cristo e do sacrifício de Cristo. Nosso irmão Enilson vai orar. Senhor Deus e Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor, por intermédio de Cristo Jesus, ó Deus, nos deu vida, ó Deus, nos justificou, ó Deus, livrou-nos, ó Deus querido, do pecado, Pai amado, ó Deus querido, e dá-nos, ó Deus, condições de termos comunhão com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque é pelo sacrifício de Cristo, ó Deus, pelo sacrifício feito na cruz por nós, ó Deus, nós temos oportunidade de estarmos, ó Deus, nesta noite, adorando o Senhor, ó Deus, e declarando, ó Deus, que não há outro além de Ti, ó Pai querido. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus querido, nos purificar, nos limpar a cada dia, ó Deus, livrando-nos, ó Deus, a cada dia, ó Deus querido, do jugo, ó Deus, do pecado que, como diz a palavra, ó Deus, tem, ó Deus, nos assediado muitas vezes, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus, nos dando, ó Deus querido, vitória a cada dia, ó Deus, sobre a morte, sobre o pecado, ó Deus, e nos dando, ó Deus querido, alegria no Senhor, Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos assim diante do Senhor a nossa vida, ó Deus, e oferecemos, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, nosso culto, ó Deus, nesta noite. Agradecemos e bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 150, diz que todo ser que respira, este louve ao Senhor. Então nós vamos cantar algumas canções de adoração e louvor ao nosso Deus. Nossos irmãos da música estão com a palavra e toda a igreja canta, toda a igreja adora. E você que está em casa, você tem a oportunidade também de cantar conosco, adorar o Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em espírito e verdade te adoramos, em espírito e verdade te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, onde eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Tu és Senhor, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Por teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, oh, que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, louvamos ao nome do Senhor, Deus, porque um dia o Senhor morreu na cruz por nós, Deus, pecadores, Pai, que não merecia a graça e a misericórdia do Senhor, Deus. Mesmo assim, Pai, o Senhor teve amor por nós, o Senhor nos amou, Deus, e por isso louvamos ao nome do Senhor, Pai, e por isso cantamos, Deus, que somos livres, Pai.
por teu amor, Deus, por esse sangue precioso que nos comprou, Deus. Agora, Pai, fale aos nossos corações, a cada um onde estiver, Deus, que estiver vendo esse vídeo, Deus, que o Senhor alcance, Pai, por amor do teu nome, em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Que nos lava dos pecados, que nos traz a reconciliação, que nos traz a paz, sim, Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. E que bom poder vir à igreja, vir à casa de Deus, poder cantar louvores ao Senhor. Como já disse a princípio, quero lembrar aos queridos que domingo nós temos culto na igreja. Nós temos observado aqui, atento aos detalhes, por isso, mais uma vez, eu queria te dizer, venha, escolha ou domingo pela manhã, ou domingo à noite, você da Central, domingo pela manhã às 9, ou domingo à noite não, domingo às 18, eu falo à noite, mas é o culto vespertino, né? O culto às 18, venha cultuar a Deus, nós estamos aqui atentos e observando todas as normas de segurança, por isso venha sem medo, confia em Deus e saiba que nós temos falado algo que, sim, tem sido falado aí pela questão da saúde, as advertências, não saia de casa se não for necessário. Mas nós sabemos que o estar na casa de Deus, sim, é fundamental, ele é necessário para nós. Então você que pode, venha. E você que é da Betel, que está recebendo este estudo também, saiba que nós temos o trabalho na Betel também. Além da oração que começa meio-dia, vai até às 4, né, termina às 5 horas, nós temos o culto às 7 na Betel. Aqui também nós temos a oração ao longo do dia, que começa após o primeiro culto e vai até o próximo culto. Então, domingo nós temos aí um dia repleto de atividades para o Senhor, ao invés de ficarmos em casa com medo do coronavírus, vamos para a igreja. Você que pode, você que não está no quadro de risco, você que infelizmente está nesse quadro de risco, você vai ter que esperar um pouquinho mais, mas enquanto isso, receba os cultos aqui, esses momentos de adoração e de louvor, leia a sua Bíblia em casa, pratique o culto doméstico, mantenha comunhão com Deus, amém? Tem mais algum aviso? Eu não me recordo de mais algum comunicado, algum aviso. Ah, sim, presbítero Bruno, nós estamos aqui melhorando cada vez mais e mais os nossos equipamentos, né? É provável que domingo a gente grave o culto também e poste, justamente para esses irmãos que estão impossibilitados de estar no domingo. De repente gravar o culto de domingo de manhã, que aí durante o dia o pessoal tem, né, para receber o culto ao longo do dia, no domingo ainda. Mas os que podem vir, por favor, venham à casa de Deus, ok? Nós vamos agora abrir as escrituras no texto nosso da nossa meditação, e o texto é o mesmo qual eu já introduzi na liturgia, Romanos 5, só que nós leremos outros versos, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, nós vamos ler do 6 ao 11, Romanos 5, de 6 a 11, por favor, em casa, abra sua Bíblia também, se assente em torno da família, os irmãos aqui presentes estão todos com a Bíblia aberta, atento à leitura, assim nós vamos fazer, acompanhe aí, verso 6 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, o verso 7 diz, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Verso 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus, de uma forma graciosa, especial, maravilhosa, fale conosco. Feche seus olhos, os irmãos aqui do templo, você que está em casa, feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus bendito, nós submetemos, ó Deus, ao Senhor, ao teu comando, à tua direção, nos rendemos aos teus pés e pedimos nesse instante, fala conosco,
Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor fala conosco é por meio do seu livro, é por meio da tua palavra, por meio desta que é a revelação especial de Deus aos homens. Por isso fala ao nosso coração. E que nós possamos sair daqui alimentados, edificados, fortalecidos a tua palavra. Que os irmãos que estão em casa, mesmo esses que não podem vir no templo, não podem sair de casa, que estão recebendo essa mensagem, que esses queridos possam receber a palavra ali, serem alimentados, serem abastecidos, serem cheios por mais essa porção da palavra de Deus aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós iniciamos semana passada falando sobre o pecado e como nós devemos de fato encarar o pecado de uma forma, como ele é terrível. Devemos cada vez mais e mais querer distância do pecado, querer cada vez mais e mais estarmos longe do pecado, não nos contaminarmos com o pecado. E aí eu fiz uma analogia, eu fiz aqui algo usando uma frase que uma das queridas irmãs postou no grupo da igreja uma dessas semanas aí. A frase era mais ou menos o seguinte: já pensou se nós tivéssemos os cuidados e o medo com o pecado como nós temos do coronavírus? Já pensou eu nisso? Já pensou, Juan, se nós tivéssemos o mesmo cuidado, o mesmo medo de nos contaminar? Já pensou, Felipe, se nós tivéssemos assim, cautelosos da mesma forma que estamos com o coronavírus, se fôssemos com o pecado? Já pensou, Aline? Coisa que, infelizmente, a gente conversou semana passada, não acontece. Muitas vezes nós somos relaxados quanto ao pecado. Nós fazemos vistas grossas, nós jogamos as coisas para debaixo do tapete. Não tem nada a ver. Hoje é assim mesmo, a sociedade moderna hoje funciona assim, assado. Não, pecado é pecado. E nós muitas vezes nos acomodamos com algumas situações que são pecaminosas, ao invés de ter distância do pecado. E muito mais temos medo do que o coronavírus pode trazer, e a gente sabe que são consequências terríveis, são problemas respiratórios. Pessoas, a gente pelas informações sabe que elas têm que ir para ficar em respiradores, a falta de ar é um negócio horroroso, muitas chegam ao óbito. A gente sabe dos problemas que o coronavírus pode trazer, mas o que a gente estudou, nós iniciamos estudando semana passada, e qual nós queremos fechar hoje, é que nós devemos temer muito mais os efeitos do pecado, porque como nós falamos, o pecado não traz simplesmente malefícios para esse corpo, para essa vida, mas também para a eternidade. Porque uma vida que parte em pecado, uma vida que parte sem Deus, sem salvação, essa está perdida eternamente. Se o coronavírus pode trazer malefícios para hoje, e já são terríveis, malefícios e desastrosos, o pecado deve ser encarado de uma forma, uma tragédia muito maior, algo muito pior, algo que nós devemos sim querer ter distância, algo que nós devemos querer sim não nos contaminar de jeito nenhum. E aí nós aprendemos na semana passada que o primeiro dano que o pecado nos traz, a primeira situação ruim que o pecado já traz ao homem é a morte. E aí nós trabalhamos a morte física, a partir da entrada do pecado, a queda, o homem passou a morrer fisicamente, não apenas física, mas também espiritualmente. O homem ficou distante de Deus, tornou-se insensível à voz de Deus. O homem passou a ficar num estado qual nós falamos na semana passada, onde ele está totalmente depravado, onde o homem não tem outra escolha a não ser pecar, ele se tornou um escravo do pecado, como morto espiritualmente. E por fim, uma vez que esse homem parte morto espiritualmente, ele também morre eternamente. Então, olha a tragédia que foi a entrada do pecado, e com a entrada do pecado, o salário do pecado, que é a morte. E hoje nós vamos dar sequência, porque se não bastasse todo o dano que a morte trouxe aos homens por consequência do pecado, por salário do pecado, não para por aí. O pecado também traz, nós vamos aprender hoje, separação. O pecado trouxe aos homens separação entre Deus e os homens, entre Deus e a sua criatura. O pecado nos distanciou de Deus. Volte os olhos para Romanos 5, nosso texto. Observe que tem uma expressão aqui, que é uma expressão que para mim é uma das mais belas da Escritura Sagrada. Romanos 5, verso 10, diz 2 vezes essa expressão:
reconciliados. Olha só, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, aí uma vez, reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados de novo, seremos salvos pela sua vida. Depois do verso 11 já fala que nós recebemos agora a reconciliação. Então notem que essa expressão ela é recorrente nesse texto. E aí pensa comigo, se em Cristo nós fomos reconciliados, é porque o pecado tinha nos levado para onde? Para longe. A reconciliação é o fato de Cristo nos trazer de volta para Deus, para perto de Deus. Isso é reconciliação. Mas o que o pecado fez com os homens? Distanciou os homens. Levou a humanidade para longe de Deus. Para bem distante de Deus, longe, longe do nosso Salvador. Ali estávamos nos nossos pecados. E aí, como eu digo, que eu gosto tanto dessa expressão reconciliados, Cristo é aquele que nos traz de volta, é o caminho de volta para Deus. Mas enfim, nós estamos pontuando hoje consequência do pecado, e hoje nós vamos falar de separação. O pecado nos jogou para longe de Deus, nos separou de Deus. Isso foi de forma literal, aconteceu isso no momento da queda, no momento onde o pecado entrou. Volte comigo no Gênesis agora, nós semana passada fizemos isso também, abrimos não só em Romanos, mas em Gênesis. Gênesis, no capítulo 3, que é o texto onde fala sobre a queda, depois que Deus ali sentencia a mulher, a serpente, o homem, verso 23 e 24, observe do capítulo 3, o Senhor Deus, por isso, depois da queda, depois da sentença lançada sobre os homens, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, de forma literal, o homem que desfrutava daquele lugar maravilhoso qual Deus tinha feito para ele, lugar onde ele desfrutava das delícias ali do paraíso, uma vez que ele perde a comunhão com Deus, ele é separado com Deus, ele perde de forma literal aquela proximidade que ele tinha com Deus ali, com o jardim, e tudo de bom que Deus havia feito ali. Nós podemos enxergar aqui no capítulo 3 mesmo, no momento após a queda, onde Deus, na viração do dia, como era de costume, Deus ali encontrar com Adão, encontrar com o homem, naquele momento onde Deus buscava ali proximidade com o homem, intimidade, o homem que já tinha pecado, o que ele faz? Qual é a atitude do homem pós-queda? Ele se separa de Deus, ele não mais aguarda a Deus ali, aquele encontro, aquela proximidade, mas ele procura distanciamento de Deus, porque ele temia Deus, ele temia, porque ele tinha pecado. O homem teve medo. O pecado trazendo separação de forma literal, e é óbvio, não apenas de forma literal, mas de uma forma muito mais ampla, de uma forma espiritual. O homem perde, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu o sopro de Deus nele. O homem que foi criado de forma perfeita e que desfrutava de uma comunhão perfeita com Deus, com a entrada do pecado agora, ele se separa de Deus. Ele vai para longe de Deus. Ele tem medo de Deus, ele se esconde de Deus. E aqui, logo após a sentença recebida, ele é expulso do jardim que representava ali algo muito grandioso que Deus havia feito. E Deus falou, não, você não pode ficar aqui mais. E o homem não perde apenas o jardim e as delícias que havia ali, mas a maior de todas as bênçãos, ele perde o caminhar com Deus, o ouvir Deus, o falar com Deus, a intimidade com Deus que ele desfrutava ali, ele perde. E espiritualmente o homem se torna separado de Deus, ele se torna distante de Deus. E a gente sabe que, segundo a Escritura, é justamente isso que o pecado traz aos homens, separação. O pecado cria um grande abismo entre Deus e os homens.
E quando a gente pensa em separação que o pecado trouxe, de repente um dos textos mais fáceis de lembrar é o de Isaías, do capítulo 59, versículo 2, que diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação, traz separação entre nós e o nosso Deus. Deus está dizendo ali, não são as minhas mãos que estão encolhidas, ou os meus ouvidos que estão surdos ou tapados para que eu não possa ouvir, ou para que eu possa atender vocês, mas as vossas iniquidades, essas sim me separam de vocês. Portanto, a entrada do pecado trouxe essa ruptura, essa proximidade que havia no caminhar, nessa comunhão que havia do homem com Deus. Isso com o pecado, isso é perdido. Um grande abismo acontece ali, uma separação, uma ruptura há ali. O pecado nos torna insensível, nos coloca numa distância de Deus, onde ali nós não conseguimos ouvir a Deus, onde nós não conseguimos sentir a Deus, onde nós não conseguimos falar ou ouvir a voz dele. Por isso é tão comum, né, você se encontrar com a pessoa fala assim: eu oro, mas eu sinto que a minha oração não passa desse teto. Ou eu leio a minha Bíblia e parece que eu não sinto Deus falando comigo, eu não sinto nada ao ler minha Bíblia. Quando nós perdemos a nossa comunhão com Deus por conta do pecado, nós sentimos esse distanciamento, justamente. Ou você diz: olha, eu vou na casa de Deus, mas eu não sinto prazer ali. Ou de repente você não chega a confessar isso, mas lá dentro você vem na igreja, muitas vezes porque tem que vir, ou por alguma necessidade de acompanhar alguém, mas não sente prazer aqui. O pecado traz esse distanciamento. O pecado nos leva para longe de Deus. E meus queridos, nós nos distanciamos do nosso Criador, como aconteceu com Adão, que sempre estava com Deus ali, em meio às tardes, no virar do dia, em comunhão com Deus ali, em conversa com Deus, ouvindo Deus. O pecado distancia o homem do seu Criador, e o homem do propósito do qual ele foi criado. Nós sabemos que o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para louvor, para honra e para a glória do nosso Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus. Portanto, quando nós pecamos, nós perdemos esse foco. Nós somos como um farol que está tentando clarear a caminhada do peregrino à noite, mas ele está com o foco perdido. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para desfrutar de uma comunhão, de uma proximidade com Deus. E o pecado traz esse distanciamento, traz essa ruptura nessa caminhada. Por isso nós devemos entender os efeitos do pecado e quão danosos são esses efeitos. Nós tratamos na semana passada do primeiro ponto da morte, e que desastre que foi a morte vindo sobre os homens, tornando os homens alguém totalmente depravado, perdido, escravizados pelo pecado. E hoje nós vemos que o pecado torna esse homem tão escravo do pecado. O pecado torna o homem assim e o separa de Deus, o faz caminhar em outros sentidos de viver, em outros propósitos de existir. E por isso nós vemos as pessoas hoje, é tão facilmente enxergar as pessoas aí correndo atrás de coisas que não são coisas do qual o Criador nos criou para que nós fizéssemos isso. Isso tudo mostra o quão o pecado traz separação do homem com Deus. E por fim, nós temos ainda um último ponto para trabalhar, depois a gente junta os três para fechar, para arrematar o estudo, mas nós já trabalhamos na semana passada sobre a morte, falamos agora sobre a separação que o pecado traz, e por último, o pecado traz também a inimizade. O pecado nos torna inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Volte os olhos para o texto. Nós lemos aqui no capítulo 5 de Romanos, nós lemos do verso 6 até o verso 11, mas aí eu convido você para ver o verso 1. Olha o verso 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe algo aqui. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus, mas sem Cristo o homem estava em conflito com Deus.
O homem estava em guerra com Deus. O homem estava como inimigo de Deus. Assim como a continuação do texto vai dizer. Olha só, o verso 8 do Romanos 5. Deus, no momento onde Ele prova o seu amor para conosco, no fato de Cristo morrer por nós, sendo nós, o nosso estado ali era de pecadores, distante, longe do nosso Salvador. E aí a sequência do texto diz: e logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Observe o final do 9: salvos da ira. Nós éramos pecadores e alvos da ira de Deus. Portanto, nós podemos cravar sim, que o pecado, além de trazer a morte espiritual, eterna e física aos homens, o pecado, além de trazer separação do homem, quebra a comunhão dele com Deus, o pecado coloca o homem como inimigo de Deus. E só em Cristo que esse homem tem paz com Deus. Esse homem, perdido nos seus delitos e pecados, ele é alvo da ira de Deus. E aí, de uma forma mais clara ainda, o verso 10 diz: porque se nós, quando, o que está escrito aí? Inimigos. Está escrito exatamente essa expressão, o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. De forma muito clara e aberta, o verso 10 diz que esse era o estado qual o pecado havia nos colocado, como inimigos de Deus. E será que é muito dizer que o homem se tornou inimigo de Deus? Não. Embora de repente o homem não assuma isso, mas nós percebemos hoje o homem em pecado, como ele se tornou averso, contrário a Deus. Basta olharmos esses dias, por conta dessa pandemia, é muito fácil nós vermos pessoas olhando para nós e dizendo: e aí, cadê o seu Deus? Pessoas querendo desmerecer o nosso Deus, o poder dele. As pessoas dizem: o Deus de vocês não é um Deus de amor? Ou o Deus de vocês não é um Deus poderoso? Por que ele permite essas coisas? Por que acontece isso? Será que o Deus de vocês não viu? São inimigas de Deus. E pior, dá para ficar pior ainda. Basta nós voltarmos no final e no início desse ano, 2020. No final de 2019 para 2020, um canal famoso do YouTube chamado Porta dos Fundos, com muitos seguidores, lançou algo muito pesado aí contra nós cristãos, e principalmente contra Deus e o evangelho do qual seguimos. Lançaram um especial de fim de ano aí, onde eles fizeram uma releitura da última ceia de Jesus ali e os seus discípulos, só que de uma forma horrorosa, um escárnio ao evangelho, onde a pessoa do Senhor Jesus Cristo ali é colocado de uma forma horrorosa, os discípulos, os beberrões, que não sabiam o que acontecia. Queridos, não é muito dizer que o homem se tornou inimigo de Deus, a ponto de zombar de Deus dessa forma. E aí, se não bastasse essa zombaria, isso tudo que fizeram no final do ano, o que fizeram no carnaval desse ano, 2020? Eu havia me esquecido, eu confesso que eu havia me esquecido. Eu lembrava que existia um fato bem feio, mas eu tinha me esquecido. Mas basta você ir no YouTube, coloca lá, Carnaval 2020, zombaria com o nome de Deus ou de Jesus. O que fizeram foi um negócio horroroso. Fizeram de Cristo um coitado, todo sujo de sangue, todo retalhado, um Cristo que mal rastejava pela avenida, e um diabo todo forte, todo poderoso, um diabo que arrastava aquele Jesus ali, e fazia o que queria com aquele Jesus, e Jesus um pobrezinho ali, e atrás daquela cena, um demônio, um carro gigantesco de muitos metros de altura, um demônio todo imponente, brilhoso, cheio de luzes, algo horrível, onde o diabo ali estava sendo colocado de uma forma de destaque, vitorioso, e Jesus ali humilhado, sendo arrastado e sentido motivo de deboche ali, um Jesus fraco que não podia mal se levantar. Não é muito, apenas 2 detalhes aqui, de repente, que se tornaram coisas tão grandes a nível de Brasil, porque saiu nas grandes mídias. Mas ao tempo todo nós vimos as pessoas, como o homem, por conta do pecado, se tornou inimigo de Deus, zomba de Deus,
os escárnios, e tanta coisa, deboche com o nome de Deus. E foi justamente o que o pecado fez, como nós lemos aqui no versículo 10 de Romanos 5, quando o Senhor nos reconciliou, quando Deus nos reconciliou em Cristo, nós éramos inimigos de Deus. E o fato de nós vermos as pessoas cada vez mais e mais amando o mundo, e apaixonada com as coisas do mundo, e de repente isso acontece até na igreja, mostra o como essas pessoas são inimigas de Deus, porque Tiago 4 diz que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. E é tão fácil a gente encontrar as pessoas aí tão apaixonadas pelas coisas desse mundo, ajuntando coisas aqui nesse mundo, e Jesus disse: não ajunteis tesouro aqui, porque a traça e a ferrugem corrói, o ladrão pode escavar e roubar, o tesouro nosso tem que estar no céu. Mas enfim, a gente vê até entre o povo cristão, um povo tão apaixonado com as coisas aqui, amam tanto as coisas aqui, que você fala em ir para a glória, você fala em fim dos tempos, que Jesus está voltando, que o coronavírus é uma trombeta de Deus anunciando o fim dos tempos, o crente fica com medo: não, pastor, agora não, está cedo, agora não. Isso mostra o quão as pessoas se tornaram amigas do mundo e por isso inimigas de Deus. É lamentável identificarmos isso, mas isso é o que o pecado trouxe aos homens: inimizade contra Deus. De repente, não uma inimizade declarada, ao ponto da pessoa dizer: olha, eu odeio Deus, eu sou inimigo de Deus. Mas só por conta de tudo isso que partilhamos aqui, isso mostra como o pecado tornou as pessoas inimigas de Deus. No capítulo 5, nós vemos como isso é claro, pois nós tínhamos um problema onde não tínhamos paz, e Cristo foi aquele que nos trouxe paz com Deus. Nós éramos inimigos e fomos reconciliados por Cristo. Nós somos salvos da ira de Deus. No próximo estudo, já deixando o gancho aqui, cena pós-crédito aqui para o próximo estudo, eu vou trazer o que Cristo fez com sua obra maravilhosa, frente a tudo isso que o pecado trouxe. O pecado trouxe morte, o pecado trouxe separação, o pecado trouxe inimizade. E aí o próximo estudo nós vamos caminhar assim: e a obra de Cristo? O que a obra de Cristo fez frente à morte? Quanto à separação, o que essa obra de Cristo fez quanto à inimizade que havia? Acompanhe os vídeos, vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, dê o joinha, né, Bruno? Para que você possa receber os demais vídeos. Nós vamos parar por aqui hoje. Vou até pedir o Caio para preparar uma música aí, para a gente encerrar e para a gente orar. Mas eu vou parar por aqui e queria que nós considerássemos o que nós falamos aqui. Sim, nós devemos temer o pecado, as consequências do pecado, que são muito piores do que o coronavírus, ou qualquer outra enfermidade, ou qualquer outra coisa que pode vir sobre nós. Nós falamos aqui que o pecado traz a morte aos homens, o pecado traz separação entre o homem e Deus, o pecado traz inimizade, e nós devemos ter cada dia mais e mais buscar proximidade com Deus e distância do pecado. Distância cada vez mais e mais do pecado. Queremos cada vez mais e mais buscarmos intimidade com Deus, proximidade com Deus e com sua palavra, e cada vez mais e mais fugirmos do pecado. Não simplesmente tratarmos o pecado como algo pequeno, algo que pode ser colocado em menor tamanho, em menor importância. Nós devemos olhar para o pecado e ter tristeza do pecado, chorar pelos nossos pecados, chorar pelas pessoas que estão perdidas nos pecados. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar para encerrar, mas eu queria que você refletisse sobre tudo isso. Pecado, nós devemos ter tristeza, nós devemos ter vontade de abandonar e deixar. De tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras
obra, Senhor. Sim, Deus, sim, eu me arrependo, Senhor. Diga, oh Deus, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos mais uma vez, eu quero voltar ao início. Quero voltar ao início. Cante e faça essa canção uma sua oração. Sim, Jesus. Quero rever os conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sim, Pai. Que o desejo do nosso coração possa ser voltar, ó Deus, de repente, ao primeiro amor, ao início de tudo, ao momento da nossa conversão, ao momento onde nós conhecemos a Cristo, ó Deus, voltarmos lá atrás, confessarmos os nossos pecados ao Senhor e consertarmos, ó Deus, as nossas vidas, a nossa vida muitas vezes, qual nós toleramos alguns pecados, nós empurramos as coisas com a barriga, Deus, nós jogamos as coisas para debaixo do tapete, nós fazemos vistas grossas e muitas vezes ficamos arrastando, ó Deus, pesados fardos, ó Deus, por não abandonarmos, ó Deus, alguns pecados. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, faça-nos, Deus, ter nojo do pecado, querer ter distância do pecado, abandonar, deixar o pecado, ó Pai, pois o Senhor nos chamou para andar na luz, para viver a verdade, e não mais, ó Deus, as ilusões e a mentira, ó Deus, da vida, ó Deus, qual nós devemos deixar. Ó Deus, e se porventura existe alguém que recebe essa mensagem na sua casa, e ainda está aprisionado pelo pecado, está morto espiritualmente, ó Deus, em nome de Jesus, que esse possa confessar os seus pecados, que possa haver um desejo ali de mudança de vida, um arrependimento genuíno e sincero, ó Pai, e que este possa crer que Jesus é aquele que pode purificar, pode lavar, pode trazer, uma vez que o pecado trouxe distância, Jesus é aquele que pode trazer essa pessoa de novo para Deus, para a presença de Deus, para a comunhão com Deus, para a intimidade com Deus, pode quebrar a inimizade que o pecado trouxe e pode fazer com que essa pessoa seja amiga de Deus. Pai, em nome de Jesus, continua falando nos nossos corações. Muito obrigado por essa noite, obrigado pelos irmãos que estão aqui, muito obrigado, ó Deus, por essa mensagem que chega a tantos lares, ó Deus, e acima de tudo, ó Deus, essa mensagem, que nós possamos guardar no nosso coração, ó Deus, que sim, nós devemos querer, ó Deus, é ter distância do pecado, que nós devemos, ó Deus, temer muito mais ao pecado do que muitos estão temendo, ó Deus, a esse vírus, ou temem ao crime, ou temem à violência. Deus, nos dê muito mais medo e distância, pavor do pecado, ó Deus, e cada vez possamos nos aproximar mais do Senhor, e de uma vida de intimidade, de proximidade contigo, Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações do Espírito repousem sobre a igreja, sobre o povo amado de Deus, sobre a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Amém.